Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Professor do Departamento de Medicina da UFSCar fala sobre as vacinas que estão sendo testadas no Brasil contra a Covid-19. Nós temos algumas fases importantes para se alcançar, para ter uma vacina com segurança e eficácia. O UFSCar apresenta plano de combate ao coronavírus para a Diretoria Regional de Saúde. A ideia é investirmos na vigilância epidemiológica e na atenção básica de saúde. Você vai saber como funcionam os ambulatórios do Hospital Universitário voltados para pacientes que tiveram Covid-19. A nossa ideia é sempre estar especializando, sempre com um corpo, tanto de médicos preceptores quanto de docentes altamente especializados para oferecer cada vez o melhor para a população. O UFSCar Notícia está no ar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que 3 vacinas contra a Covid-19 sejam testadas no Brasil. Quem explica melhor para a gente é o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Rodrigo Stabile. A Anvisa concedeu mais uma autorização para testes de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Rodrigo Stabile. Professor, obrigada pela participação aqui na TV UFSCar. E a gente tem muitas dúvidas sobre as vacinas que estão em testes, né? E qual que é a importância dessas fases de testes? Kelly, o prazer é meu estar falando aqui com você na TV UFSCar, e ainda mais nesse tema tão importante que é a vacinação, né? O Brasil teve a 3ª licença para ensaio clínico de fase 3 de uma vacina da Pfizer com a BioNTech, né? E é muito importante que a gente explique quais são essas fases de etapas clínicas para se ter uma segurança vacinal. A triste notícia é que o Brasil ele é procurado para a fase 3 porque nós estamos numa rápida ascensão ainda de novos casos da doença da Covid-19 no país. E por isso que o Brasil ele é procurado, assim como os Estados Unidos, para se testar vacinas em fase 3. Mas para que os nossos telespectadores entendam o que são as fases vacinais e por que procurar o Brasil em fase 3, né? Para se fazer uma vacina, nós estamos fazendo vacina, né? Assim, a comunidade científica mundial se uniu para se fazer vacina contra o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que transmite a Covid-19, numa velocidade extremamente recorde, não é? Porque nós temos algumas fases importantes para se alcançar, para ter uma vacina com segurança e eficácia. Primeiro, os testes em laboratórios, que são feitos em células, depois em animais, né, em mamíferos, em cobaias, em ratos, né, macacos, e aí chegam na fase humana. Nessa fase humana, nós chamamos de ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, eles são divididos em 3 fases. A fase 1, ela é testada em humanos sadios, adultos, jovens sadios, né? Ou seja, ela não é testada em quem está doente da doença ou não. Essa é um teste que você faz com poucas pessoas, né, cerca de 20 a 100 pessoas, né, para ver se essa vacina tem segurança. Ou seja, será que eu posso aplicar essa dose que eu estou pensando que vai me proteger, né, e não vai me causar nenhuma letalidade, nenhum efeito adverso? Então, esta é a fase 1. Então, em indivíduos saudáveis. Depois que você faz essa pesquisa de 20 a 100 indivíduos, e aí você vê que a vacina ela pode ser aplicada, né, nas pessoas com esta segurança, você passa para a fase 2, que aí você usa de 200 a 500 indivíduos, aí sim, indivíduos doentes e não doentes, para ver se a vacina ela causa o efeito que toda vacina boa causa, que é a imunogenicidade. Ou seja, ela estimular o nosso sistema imunológico a acordar. Será que ele acorda? Isso é fase 2. Ainda é testado nas pessoas que estão doentes se essa vacina não causa letalidade, não é? E se ela acorda, na verdade, o sistema imunológico.
E aí nós vamos para a fase 3. A fase 3 ela é importante porque aí nós vamos testar numa ampla diversidade da população, não é? É interessante que você teste para mais de 30 mil pessoas, e aí nós vamos ver, né, se ela é eficaz e segura, ou seja, se ela está de fato protegendo a população. Então, nós temos 3 vacinas atualmente no Brasil, né, que foram liberadas para esse teste de fase 3. O Brasil aprovou os testes já com uma vacina britânica, agora, recentemente, né, com a Coronavac da China, e também com uma outra vacina que é a americana, em parceria com a Alemanha. O que a gente já sabe, né, dessas vacinas? Essas 3 vacinas que serão testadas no Brasil, elas possuem 3 tecnologias completamente diferentes. A Coronavac, que é a vacina que será testada pelo Butantan e posteriormente transferida a sua tecnologia, ela é feita no laboratório chinês, não é? E ela é feita a partir de vírus inativado, ou seja, a pessoa que receber essa vacina, ela receberá uma carga de vírus morto, né? Vírus que está morto, que não tem a capacidade de desenvolver a doença no indivíduo. Então, isso é uma maneira mais antiga de se fazer a vacina, né? Então, antes se fazia vacinas apenas desta maneira, né? Você matava o agente infeccioso e testava se ele mesmo morto conseguiria acordar o nosso sistema imunológico e nos proteger, então, formando os anticorpos e as células de memória necessárias para que a gente possa, depois, no contato do vírus ativo, né, fazer, então, esse ataque celular e também essa resposta imunológica, né, através da produção das famosas imunoglobulinas contra aquele vírus, fazendo com que a pessoa, se tiver sintomas, tenha sintomas muito leves, ou ela nem tenha sintomas, porque essa vacina já fez o papel dela. A vacina da AstraZeneca, junto com a Fiocruz e Oxford, ela possui uma tecnologia, ela é a que é a mais tecnológica, não é? Porque ela pega um vírus diferente, que é o adenovírus, que é um vírus que não infecta o humano, ou seja, ele não tem, ele é seguro para o ser humano, ele é um vírus que causa gripe leves em macaco, e põe uma proteína, que é a proteína importante do coronavírus, para que ele possa entrar na célula hospedeira humana e se reproduzir, que ela é chamada de proteína spike. Então, então eles pegam esse vírus, colocam essa proteína do coronavírus, e aí você tem esse composto, né, que é uma tecnologia mais difícil, você precisa ter uma rota tecnológica mais adequada, né, mas ela garante também uma especificidade para o coronavírus. Quando você trabalha com vírus inativo, você vai colocar um monte de outras proteínas, e o coronavírus ele tem proteínas semelhantes às proteínas humanas. Isso pode atrapalhar um pouco a imunogenicidade, né, causada, uma imunogenicidade que é importante para que uma vacina seja eficaz. A vacina da Pfizer, né, que é junto com a BioNTech, ela é uma vacina que usa uma tecnologia de RNA, ou seja, é uma vacina que não existe vacina em larga escala no mundo, né? Essa rota que é utilizada pela AstraZeneca e pela Sinovac, ela já é amplamente utilizada no mundo, né? Essa da AstraZeneca, por exemplo, já é utilizada para MERS, já é utilizada para influenza também. Essa vacina que está sendo testada pela Pfizer, é uma vacina que vai usar o RNA mensageiro, que é o material genético do vírus. Nós não sabemos ainda, né, se é um material genético sintético ou se ele é um material genético purificado do vírus. Aí esse material genético ele é inoculado no ser humano através da vacina, ele entra numa célula do ser humano, esse material genético ele é replicado, e quando ele é replicado, ele é reconhecido como estranho, e aí ele causa o efeito vacinal também. É uma das tecnologias que a gente tem, que a gente está conversando,
talvez esta tecnologia é a tecnologia que a gente ainda não conhece bem a segurança, né? Em testes experimentais, ela é até mais eficaz, mas a gente não sabe em termos de segurança, porque a gente não tem essa rota tecnológica sendo utilizada em larga escala por nenhum laboratório no mundo. Professor, vale a gente reforçar aqui que a vacina é uma esperança de imunização contra a Covid-19, mas, por enquanto, o melhor remédio é mesmo o distanciamento social e também a higiene, né? É isso, as vacinas, elas são preventivas, não é? O Brasil, ele tem, né, pela Anvisa, ele tem tomado muito cuidado para que as vacinas se estabeleçam todas estas fases. É importante dizer que mesmo a gente tendo a melhor vacina do mundo, a gente ainda não sabe quando ela será disponível, né, para a população brasileira, quando ela estará disponibilizada, e por isso que a maneira mais eficaz de se combater o coronavírus é através do distanciamento físico, fazendo o seu isolamento social e também praticando a nossa higiene, não é? Que é lavar as mãos sempre que puder. Se você não tiver água e sabão, usar álcool em gel, e quando sair, usar máscara. Sempre praticar o seu distanciamento físico, nunca fazer parte de aglomeração, porque é um vírus que transmite do contato humano-humano. Por isso que é importante, né, sempre lembrar que nós não temos um remédio ainda eficaz, nós não temos uma vacina preventiva eficaz. A melhor prevenção, ou seja, o melhor remédio é o distanciamento físico e as nossas medidas de higiene pessoal, né, que também são medidas milenares no combate aí aos agentes patogênicos. A UFSCar apresentou para a Diretoria Regional de Saúde um plano com medidas eficazes para combater o novo coronavírus. Quem tem todos os detalhes é o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto. Ele também fez uma análise sobre os crescimentos de casos da doença em São Carlos. Quem vai falar sobre a evolução da Covid-19 em São Carlos é o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto. Professor, obrigada pela participação aqui na TV UFSCar, mais uma vez, né, falando sobre o novo coronavírus. E eu gostaria de saber como está a situação hoje em São Carlos. Em São Carlos, a curva epidêmica ainda é ascendente, ou seja, o número de novos casos diários continua crescendo e nós não chegamos ainda num platô da curva epidêmica. Então, São Carlos ainda precisa de isolamento social, São Carlos ainda precisa de qualificação dos modelos de vigilância epidemiológica e de atenção em saúde para tentar ver se consegue chegar no pico dessa curva e provocar a descida da curva o quanto antes, mas ainda é uma situação preocupante porque a curva em ascensão, ela não autoriza nenhum tipo de flexibilização segura do isolamento social. A gente tem acompanhado, né, um crescimento expressivo de casos confirmados. Isso já era previsível? É previsível porque a Covid, quando ela chega, ela faz mesmo um ataque muito intenso na comunidade, ela espalha com muita facilidade, e se a gente não for bastante rigoroso nas medidas preventivas, especialmente o isolamento social, é previsível que a doença vá crescendo progressivamente. O nosso isolamento social já vem caindo há muito tempo, né? Desde o final de maio, meados de maio, o isolamento social já caiu abaixo de 50%, e à medida que o isolamento social vai caindo, os números da Covid vão aumentando. Agora vamos falar do Estado de uma forma geral, né? O governo estadual classificou os municípios em cores. Como que o senhor avalia esse sistema? Esse sistema, eu acho que ele não é um sistema eficaz para o controle da epidemia, porque ele é baseado em leitos de UTI. Então é o seguinte, se eu tenho leito de UTI sobrando, eu afrouxo o isolamento social, deixo as pessoas adoecerem, deixo elas irem para o CTI, só que lá no CTI, em torno de 70% morrem no CTI. Então não é vantagem nenhuma fazer esse sistema, né? Porque se eu evito da pessoa ir para o CTI, aí sim eu estou combatendo a epidemia. Esse sistema também tem uma desvantagem, essa variação de flexibiliza o isolamento social, depois aperta outra vez, isso gera muita instabilidade e insegurança na sociedade, no comércio, e não ajuda na questão econômica. Então, ela controla o congestionamento de hospital, mas ela expõe os profissionais de saúde a um risco muito alto de contrair a Covid, ela não controla a epidemia, ela não tem impacto na mortalidade específica, populacional pela Covid. Então, eu acho que é uma medida realmente de uma eficácia muito ruim para o controle da Covid-19.
Professor, 24 municípios da região receberam já propostas, né, de alternativas de combate à Covid-19. São medidas que teriam mais eficácia na prática? Exatamente. A ideia é o seguinte: ao invés de manter esse modelo que o governo do estado está propondo, que é baseado só em leito de UTI, né, nós temos que impedir que as pessoas vão para a UTI, porque lá na UTI a mortalidade e a morbidade é alta e isso não ajuda. Então, a ideia é investirmos na vigilância epidemiológica e na atenção básica de saúde. A vigilância epidemiológica, ela precisa ter uma agilidade tal que logo no início dos sintomas a pessoa consiga comunicar a vigilância epidemiológica para que ela vá lá no local onde a pessoa está e faça o bloqueio da epidemia ali, para evitar que essa epidemia saia espalhando para a cidade afora. Hoje, quando a vigilância epidemiológica chega a saber de um caso, o caso já circulou pela cidade, o caso já tem, às vezes, uma semana de que está doente, e aí, então, a doença já espalhou e a vigilância epidemiológica, então, não consegue controlar. Então, nós temos que melhorar as condições de trabalho e o modo de funcionamento da vigilância epidemiológica para bloquear a epidemia logo na hora que ela aparece e no local que ela aparece, para ela não espalhar. Junto com isso, nós temos que qualificar a atenção básica de saúde para que ela consiga colaborar com a vigilância epidemiológica nessas medidas de testagem, isolamento, quarentena, e, ao mesmo tempo, prestar assistência médica precoce, quanto antes, para as pessoas, para evitar também potenciais complicações da doença. Essa proposta é uma proposta grande, ela já foi apresentada a 24 municípios da Diretoria Regional de Saúde aqui de Araraquara. A Diretoria Regional de Saúde demonstrou bastante interesse e, inclusive, está propondo continuidade para poder tentar implantar, de fato, essa proposta nos municípios. Nós estamos aguardando encontros com a Prefeitura de São Carlos e já existem outros movimentos interessados nessa proposta, porque ela é uma proposta que apresenta uma possibilidade de controlar a epidemia, diminuir o número de casos e aí fazer, então, a descida da curva. Se essa proposta, assim que ela for aplicada, conseguir fazer a descida da curva, ela vai permitir uma flexibilização do isolamento social mais segura, abre possibilidade para que nós consigamos depois fazer uma flexibilização do isolamento social sem perdas de vidas e sem adoecimento de maior número de pessoas. Para a população em geral, orientação continua, uso de máscara e sempre lavar as mãos, né? Uso de máscara é indispensável, distanciamento social é indispensável, higiene pessoal é indispensável, não existe outra medida, né? O pessoal está falando em remédio, né, e cloroquina, ivermectina, essas coisas, não existe isso tudo é fake news. Na verdade, as medidas são preventivas e não tem outro meio de evitar a Covid que não seja pelas medidas preventivas. Nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, o Hospital Universitário da UFSCar tem ambulatórios para acompanhamento de pacientes que foram contaminados com Covid-19. Exames laboratoriais, exames complementares radiológicos ou assistência do pessoal da enfermagem, fisioterapeutas, a gente consegue ofertar esse tipo de assistência à população que está sendo atendida. Já já tem todos os detalhes para você, não saia daí! Estamos de volta. O Hospital Universitário da UFSCar tem ambulatórios de infectologia para acompanhamento de pacientes que tiveram Covid-19. Eu conversei com os responsáveis. Acompanhe o bate-papo. O Hospital Universitário da UFSCar tem ambulatórios de infectologia voltados ao acompanhamento de pacientes que foram contaminados por Covid-19. Sobre isso, quem vai falar com a gente agora é a Melissa Ruscani, chefe da Divisão de Gestão de Cuidado do Hospital Universitário. Henrique Pote Júnior, ele é coordenador do Ambulatório de Infectologia Covid-19. E a Sigrid Souza Santos, coordenadora do Ambulatório de Doenças Infecciosas Agudas e Covid-19. Todos também são professores da UFSCar, do Departamento de Medicina. Obrigada pela participação de vocês aqui na TV UFSCar. Eu começo perguntando para o Henrique quais pacientes são encaminhados para o ambulatório e quais atendimentos são oferecidos. Os pacientes que vêm ao ambulatório de infectologia para atendimento da doença pelo coronavírus são aqueles que ou ficaram internados e receberam alta e que precisam de ter um segmento ambulatorial após essa alta,
ou são pacientes que, porventura, fizeram o teste, e principalmente nesse momento o teste rápido ou o teste de sorológico, mas que não tiveram critérios de internação hospitalar e não tiveram até o momento nenhum contato com um médico especialista da área para obter maiores informações a respeito. Sim, e quais atendimentos são oferecidos? No ambulatório de infectologia, fundamentalmente é o atendimento médico da especialidade de doenças infectoparasitárias, havendo a necessidade da atenção especializada de exames laboratoriais, exames complementares radiológicos ou assistência do pessoal da enfermagem, fisioterapeutas, a gente consegue ofertar esse tipo de assistência à população que está sendo atendida. E, professora Sigrid, esse acompanhamento é fundamental, uma vez que muito se fala da prevenção ao coronavírus, mas quem é infectado tem dúvidas, né? Por exemplo, ficam sequelas? Então, algumas pessoas, alguns pacientes, após a infecção, após a alta hospitalar, mantêm algumas queixas, né, respiratórias, eventualmente em relação a queixas como alteração de sabor e do cheiro. Então, a gente procura dar suporte também a essas necessidades dos pacientes. Se tem queixas neurológicas após, acompanhando por toda a convalescência até resolver todas as questões de saúde. Às vezes, a queixa é mais por ansiedade de saber do diagnóstico, de pensar como se comportar em casa. Quando o paciente descobre por uma testagem voluntária, assintomático, o estresse também causa muitos sintomas e essa pessoa precisa ser orientada. Então, o ambulatório também fica aberto a esclarecer esse tipo de dúvida. E o ambulatório, né, professora, conta inclusive com participantes do programa Testar e Cuidar? Exato. Por quê? Porque testamos pessoas da cidade inteira e este resultado nós damos pessoalmente, a gente entra em contato com cada uma das pessoas que resulta positiva, orientamos e chamamos para uma conversa direta, caso haja necessidade, se a pessoa se sentir insegura de como proceder, uma questão comum, a pessoa pensa, eu represento um risco, esclarecer que o teste de anticorpo, IgG, não significa que a pessoa isso não tem um significado de risco para a vida dessa pessoa em especial. Então, tudo isso, só uma abordagem fria por telefone, muitas vezes não resolve. Então, a gente possibilita esse contato direto. Agora, doutora Melisa, como esses pacientes são encaminhados para o ambulatório? Esses pacientes são encaminhados principalmente os internados, né? Que recebem alta do hospital, tanto do hospital universitário, tanto da Santa Casa Municipal de São Carlos. Em geral, é marcada uma consulta para ele pós-alta e ele é atendido após cerca de um mês pós-alta, principalmente, ou o paciente que passa pelo pronto atendimento, recebe um diagnóstico de Covid-19 e tem sintomas significativos da doença e o médico acha que ele deve ser reavaliado também. E outro também são os pacientes que a professora Sigrid já citou, do Testar para Cuidar, eles também são encaminhados para o hospital para ter um acompanhamento mais de perto. Vale frisar, né, que o Hospital Universitário da UFSCar vem aumentando a quantidade de ambulatórios, sempre pensando em atender melhor os pacientes de São Carlos e região. Exato, a nossa ideia é sempre estar especializando, sempre com um corpo, tanto de médicos preceptores quanto de docentes, altamente especializados para oferecer cada vez o melhor para a população, né? A ideia desse hospital é que ele cada vez mais fique terceirizado para atender todas as demandas. O UFSCar Notícia de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa? Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.